Bom dia, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de língua portuguesa? A nossa aula de hoje, o título dela é A Informação e o Leitor, ok? O tema da aula de hoje na tela, por favor, reportagem e carta de leitor. A habilidade que será trabalhada é fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, a situação de produção e as características do gênero. Quem dará a nossa aula de hoje é a professora Andréia. Bem-vinda, Andréia, e bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, alunos, professores. Vamos aos objetivos da aula. Retomar a importância dos gêneros textuais do campo jornalístico na formação de leitores, tendo em destaque a reportagem e a carta do leitor. Compreender a língua como um fenômeno que varia de acordo com os interlocutores e o contexto de produção. E reconhecer a importância do uso consciente e reflexivo da norma padrão sob a perspectiva de gêneros textuais, ok? Para iniciarmos, então, façam anotações. É uma retomada hoje de reportagem e carta do leitor, mas só que um outro foco, tá? Você já estudou alguns gêneros do campo jornalístico, como notícia, reportagem, entrevista e carta do leitor. Na aula de hoje, vamos retomar os gêneros textuais reportagem e carta do leitor e analisá-los. Para isso, nós vamos fazer algumas perguntinhas no chat, como levantamento de conhecimentos prévios, ok? Perguntinhas, então. A primeira, os gêneros jornalísticos apenas informam os leitores? 2. Qual a diferença entre reportagem e notícia? 3. Qual a finalidade da carta do leitor? E 4. Como escolhemos o modo como vamos escrever ou falar? Vou deixar aí 3 minutinhos para vocês responderem. É importante pontuar que respondam colocando o número, né? 1, 2, 3, 4, para a gente conseguir identificar a resposta. E se você verificar que muitos já responderam 1, pula para 3, pula para 4. O importante é você participar, certo? Vamos lá.
Vamos lá, Dani? Vamos. Então, Deia, na primeira, tivemos divergências aí, tá? Sim e não. Tá. Mas a Alexia, eu acho que é a Alexia, tá? Ela colocou o seguinte na 2. A reportagem você fala e a notícia você escreve. Tá, vamos lá. O Idenilson colocou a 4 a seguinte: formalmente, tá? Tô coletando as respostas aqui. A 1, alguém colocou aqui, qual a finalidade da carta do leitor? Na verdade, a 3. Tá, 3. Colocou informar os leitores. Tá, vamos lá então. Embora nós tenhamos colocado 4 questões, nós não colocamos as respostas. Isso era mais para vocês relembrarem para a gente começar a aula. Uma Tá? interação, né? Na verdade, não uma tinha sondagem. obrigatoriedade, até porque nós não colocamos, isso é uma retomada. Tá? Então, os gêneros jornalísticos, nós vimos, quando estudamos lá a reportagem e depois a carta do leitor também, que os gêneros jornalísticos, eles não apenas informam, né? Eles formam leitores, eles trazem aí aquilo em que ou o repórter acredita, o editor acredita, o jornal acredita, a revista acredita, né? E fazem com que o leitor reflita sobre aquilo, na intenção até de que ele mude de comportamento, mude de pensamento. Então, os gêneros jornalísticos não apenas informam, eles formam leitores também. Isso né? depende também da qualidade de leitor, né? Que é o que a gente brinca sempre. Você tem que se formar um leitor com qualidade. Ler por criticar também, não ler por ler apenas, né, Andréia? Observar as entrelinhas de tudo, né? E a 2, qual a diferença entre reportagem e notícia? A notícia traz aqueles dados mais simples, né? Mais curtos. Então, o que, quando, né? Onde, como? De forma mais sucinta. A reportagem, ela expande o que aconteceu, então, com essa notícia, né? Ela Temos vai as atrás. citações, né, Andréia, que Isso. você mencionou também em alguma aula. Ela vai atrás de investigar tudo isso. O que aconteceu? Ela coloca entrevistas dentro dessa reportagem. Essa reportagem pode trazer um infográfico também para ajudar. Então, a reportagem, ela é mais expansiva aí que a notícia. Todas as duas servem também para informar, além de formar. Finalidade da carta do leitor. Nós vimos uma que ela tinha tido origem numa reportagem, lembram disso? Né? Sim. Da questão da adoção dos animais. Então, por conta de ter lido na reportagem que era possível, a leitora, então, se animou e foi atrás de procurar o seu direito aí para adoção de um animal silvestre. A Ana Luísa colocou assim, ó, na 3, que a finalidade da carta do leitor é expressar a sua opinião, né? Também, E ela colocou na 4, como escolhemos o modo como vamos escrever? Analisar se é modo direto. Eu acho que ela quis dizer a questão da variedade linguística. Eu não sei, informal ou formal. Vamos lá. Então, e como nós escolhemos o modo como vamos escrever? Até é uma retomadinha até do que nós falamos ontem, né? Da importância do modo como nós falamos, ou o modo como nós escrevemos, muito mais do que o que nós estamos escrevendo, né? Então, como nós escolhemos? Nós escolhemos em virtude das condições de produção. Então, em que contexto eu estou falando? Naquele momento, qual é o meu papel social? Lembram da carta também de Pero Vaz de Caminha? Né? Que era bem mais formal. Utilizava uma linguagem mais difícil para eles, né? Hoje. Então, quem fala? Para quem eu estou falando? Quem é o outro para quem eu vou falar? Lembram da mensagem da namorada para o namorado ou da esposa para o marido também, que já era aí o mozão, bem diferente de como Pero Vaz de Caminha falou com o rei, certo? Então, nós precisamos observar tudo isso. Então, o outro é muito importante nessa escolha também. O outro e o contexto, né? E as minhas intenções, o que eu quero com aquilo, certo? Era só para a gente relembrar aí algumas coisas, tá? Nós agora vamos ler uma reportagem. Tá? Vocês acompanhem aí, por favor. Então, 87% de aumento na lista dos animais ameaçados de extinção. Sem estardalhaço, em uma década aumentou em 87% a lista dos animais ameaçados em extinção no Brasil. Mas o problema não é abordado. Os números do Ministério do Meio Ambiente não deixam dúvidas sobre o aumento na lista de animais em extinção.
Em 2008, o catálogo fornecido era com 627 espécies de animais em risco e em 2018 o número chegou a 1.173. Ainda que o desaparecimento de animais interfira no ecossistema e, consequentemente, na vida humana, o assunto não é destacado. Os especialistas em meio ambiente lembram que faltam políticas públicas em prevenção ambiental. O fato é agravado pela constante exploração humana na Mata Atlântica, onde a população de mamíferos foi reduzida pela metade desde a colonização, que teve início a partir do ano de 1500. As principais vítimas são animais de médio e grande portes, como onças pintadas e antas. E aí nós temos um gráfico, né? O gráfico a seguir mostra o panorama de conservação de espécies ameaçadas da fauna brasileira. Então, olha, nós temos os peixes continentais, nós temos aves, os invertebrados terrestres, os mamíferos, os peixes... Você consegue ler, Dani? Marinhos. Os peixes marinhos, os répteis, os invertebrados aquáticos e os anfíbios. Ao lado, se vocês prestarem atenção aí no gráfico, porque o gráfico apresenta 3 cores, certo? Fora os números aí, as espécies, há 3 bolinhas aí de cores diferentes correspondentes às que aparecem na definição aí dos animais que estão ameaçados. Então, eu vou ler o próximo e depois a gente volta nesse, tá? Que é a explicação da legenda para vocês. Aí a gente volta no gráfico. A legenda que acompanha o gráfico segue um catálogo de classificação criado pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, que mostra a situação da conservação das espécies de plantas, animais, fungos e protozoários de todo o planeta. Sendo assim, nós temos as siglas VU, que é aquela cor amarela, a gente já volta lá. Então, o VU é de vulnerável, o EN, laranja, é que está em perigo, e o ER, que é de cor vermelha, criticamente em perigo. Da forma como se apresentam, são consideradas espécies ameaçadas. Pode voltar um pouquinho agora no gráfico. Então, olhem lá, ó, aquelas cores, o amarelo, o laranja e o vermelho. Então, o amarelo vulnerável, o laranja em perigo e o vermelho criticamente em perigo. Certo? Então, isso também ajuda a esclarecer um pouquinho o que foi dito em relação ao quanto a fauna está ameaçada. Certo? Continuando. Nós vamos agora para algumas questões. Vamos fazer assim. São 4 questões, vocês vão responder as 2 primeiras. A gente vai dar um tempo, a gente conversa sobre as 2 primeiras, vocês respondem as 2 últimas, a gente dá mais um tempo, e aí nós conversamos sobre essas 2 últimas e colocamos as respostas. Então, certo? agora pra ficar... só 1 e 2. Só a 1 e a 2 agora. 2 então, minutos, Andréia? 2 minutos. Então, 1 e 2. Qual é o assunto da reportagem? E 2. Considerando a reportagem, a carta do Movimento em Defesa dos Animais da aula anterior, da aula de ontem, foi coerente? Então, aquela carta que o Movimento em Defesa dos Animais enviou para o IBAMA, ela é coerente a partir do que a gente leu aí na reportagem? Vamos lá? 2 minutinhos. Questões 1 e 2. Anotem. 1, a resposta. 2, a resposta.
Oi, Dani, facilitou um pouquinho agora só duas questões? Sim, muitas respostas. Então vamos lá. Qual Qual é é o o assunto da assunto? reportagem, certo? Uhum. A Júlia Moreira colocou a vulnerabilidade dos animais da fauna brasileira. Hum. A Islaine, espero que esteja falando certo, ela colocou o assunto da reportagem sobre os animais que estão em extinção. Né? O Evandro colocou extinção, a Elaine também colocou extinção, a Rebeca colocou os animais, Ok. né? De certa forma, foram essas respostas. Tá. Sendo mais específico, então, é o aumento aí da lista de animais em extinção, certo? Daqui a pouco a gente põe a resposta para vocês. Vamos só comentar por enquanto. A 2, considerando a reportagem, a carta do Movimento em Defesa dos Animais da aula anterior foi coerente? A maioria respondeu sim, coerente, mas sim, coerente. Por quê, né? É o que a gente queria saber, né, Andréia? Eu estou tentando Sim, ver. aí eles podem até responder, mas não estava perguntando por quê. Alguém colocou assim, ó, Andréia, Pablo, tá? Reportagem é uma entrevista e notícia é algo que aconteceu. Na 2, na verdade, acho que ele estava respondendo até a A anterior, outra, né? tá. Uhum. Então vamos lá. Pensando na carta do movimento, o que, que o movimento queria? Que a questão da adoção fosse parada, né? Que não e que aqueles estabelecimentos credenciados para se fazer essa adoção também não existissem mais, que isso não fosse autorizado, que o IBAMA deveria ser mais rígido na aplicação da lei, né? Então, por conta de tudo isso, o que, que a gente percebe? É claro que essa reportagem está de acordo, ou melhor, a carta do movimento está de acordo com a reportagem. Essa reportagem serve até para exemplificar ou embasar tudo que ele falou, né? Sim. Porque mostra no gráfico, era um gráfico, né, Andréia? Mostra a questão das espécies em extinção que tanto se falou lá na carta, porque ele estava pedindo justamente isso, para a gente cuidar melhor do nosso planeta, né? Ele ainda envolveu nós, todo mundo, a sociedade. Sim. Muito bem. Vamos para as duas últimas agora, dessa parte da atividade, e aí depois a gente coloca todas as respostas. Então, na terceira, nós podemos excluir a possibilidade de o texto 1, que é esse que nós lemos agora, ser uma fake news? Por quê? Justifiquem, gente, Isso. por favor. E a 4, qual foi a linguagem utilizada pela reportagem? Foi a linguagem verbal, a linguagem não verbal ou a linguagem mista, ou então chamada de multimodal? São só essas duas questões, mais 2 minutinhos, ok? Dani? Vamos lá. A 3, temos a Ana Carolina, que respondeu o seguinte: não, porque a fake news é uma coisa mentirosa na internet. Aí, antes de eu passar para
em diante, a Sofia colocou assim, verbal, fala meu nome, por favor. Pronto, Sofia, falei seu nome. Aí, deixa eu ver as outras respostas. Alguns colocaram só na 3 sim. Pode me trazer mais fakes. Não entendi muito bem. A Mariane colocou sim, porque ela mostra as notícias, o que é real e o que é fake. E a maioria na 4 colocou linguagem verbal, Andréia. Tá, então vamos lá para as respostas. Olha, vocês têm aí agora as respostas da 1 e da 2, que nós acabamos de falar, né? E vamos falar da 3 agora. Vamos lá. Por que a gente pode excluir, então, a possibilidade do texto 1 ser uma fake news? Primeiro, porque ele trouxe uma fonte do Ministério do Meio Ambiente, né? A fonte do gráfico é do Ministério do Meio Ambiente. Então, aí é um indicativo de que não seja uma fake news, certo? Porque se a pessoa... qualquer um poderia ter construído um gráfico, né? E colocado numa pseudo-reportagem aí, né? Mas aqui a gente tem o link. Se você vai buscar, você vê lá. Então, não é uma fake news, tá? Então, a gente precisa prestar atenção também nas fontes, né? Uma fonte segura não vai trazer uma fake news, certo? E a 4, qual foi a linguagem utilizada pela reportagem? Foi a linguagem mista, multimodal. Por quê? Porque eu tinha a parte verbal e depois eu tinha um gráfico. Eles esqueceram do gráfico, eu acho. O gráfico fazia parte da reportagem, tá? Então, um complementa o outro aí. Então, mista ou multimodal significa que eu tinha verbal e a não verbal. Nós vamos agora ler uma carta de leitor, ok? Vamos lá. Para a revista Tudo em Cima. Estou escrevendo para vocês porque não sei mais o que fazer e nem onde reclamar. Levaram o meu miguelim, o meu macaquinho que parece um leãozinho. Falaram para mim que era perigoso ficar com o bichinho porque, na verdade, era o mico-leão dourado, um macaquinho que está acabando nas matas, que é crime caçar ele. Mas eu juro, não fui eu que peguei ele da mata. Eu tinha ido caçar com o meu estilingue. Eu fazia isso antes de ter o miguelim. E vi ele num galho de árvore e me olhou de um jeito que não tive coragem de fazer nada. Peguei ele lá em cima, me deixou chegar perto dele, porque estava machucado. Cuidei dele. No fim, ele acabou gostando de mim e eu dele. A gente ficou inseparável, o tempo todo grudado um no outro. Próximo. Um minutinho só, Andréia. Pode fechar o chat, por favor? Porque assim eles focam na leitura. Vamos lá. Tá faltando outro slide. Desculpa. E agora tiraram o miguelim de mim. O vizinho disse que não foi a polícia que protege os bichos da mata. Numa hora que não tinha ninguém em casa, entraram e levaram o meu bichinho. E o que vai ser de mim? Então, eu peço a ajuda de vocês para ajudar a encontrar o meu amiguinho. Obrigado, Zé Augusto. Bom, nós temos uma carta aí com uma linguagem agora bem diferente, né? Com uma escolha de palavras bem diferente do que nós já vimos nas outras. Então, traçando uma comparação de textos agora, vocês vão pensar naquela carta de reivindicação de ontem, ok? E nessa carta do leitor de hoje. Então, vamos lá. Pensando na carta de ontem, de reivindicação, e na carta do leitor. Vocês vão responder, vão ter aí 1 minutinho, tá? Porque é rapidinho isso. Coloca a alternativa, né? Que é mais fácil. É de não, alternativa? Não. Para A tem 2 respostas, para B 2 minutos, tá? 2 então minutos. Então é melhor, para A tem 2 respostas, para B 2 respostas, para C 2 respostas, D 2 respostas e E 2 respostas, certo? Então eu quero saber quem eram os destinatários, os proponentes ou remetentes, o assunto, o público e a linguagem. De uma forma bem sucinta, pessoal. E aquela dica, né, Andréia? Muitos responderam A e a B e a C. Responde a B e a E. Isso. Bem sucintamente. Vamos lá. 2 minutos.
Dani, Vamos lá. Então, seguinte. vamos tentar fazer primeiro a de reivindicação, para ver se a gente consegue fazer Que todos. eles misturaram Não tem bem problema. as respostas. Vai então, falando assim, para mim. Alguém colocou aqui Destinatário da carta de reivindicação. Vamos lá. IBGE. Tô tentando. IBAMA, desculpa. Cauane Isso. colocou IBAMA. IBAMA, certinho. E a Maria Eduarda colocou IBGE. A professora Confundiu, Denise, né? manda beijo para a professora Denise, está dizendo que a aula é excelente. Muito obrigada, professora Obrigada, Denise. professora. A B, deixa eu ver quem colocou a B. O proponente. Quem manda? Mas quem é que manda? O proponente é quem manda, mas quem Então, que lembrando, a manda? gente acabou de falar também no exercício anterior. O destinatário é o IBAMA, mas o proponente era o movimento em Matheus defesa dos colocou animais. Zé Augusto Tá, na B. tá. Carta do leitor é o Zé Augusto. Mas vamos fazer primeiro a de reivindicação. Então, destinatário, o IBAMA. O proponente, o movimento de proteção aos animais. Qual era o assunto? A C, eles colocaram animais silvestres. Tá, vamos deixar assim, depois a gente põe a resposta. E depois colocou macaquinho na outra. Tá, e o público? Público, não responderam muito a D, ideia. A deles não colocaram público, mas quem... Tudo bem, vamos para E. público. E a gente coloca as respostas, a gente vai comentando. A E, o Pedro Marcel colocou formal. A primeira, A Stephanie isso. colocou mista. Hum. E é isso. Então, vamos lá. Coloca no próximo slide pra gente. Então, vamos lá. Ó. Eu separei por barra, tá, pessoal? Então, destinatário da carta de reivindicação, o IBAMA. Destinatário da carta do leitor, revista Tudo em Cima. Proponente da carta de reivindicação, a gente tinha proponente, não tinha remetente, nós falamos isso ontem, né? Que está propondo alguma coisa. Movimento em defesa dos animais silvestres. E o remetente da carta do leitor, o Zé Augusto. Assunto da carta de reivindicação eram os crimes ambientais. E o assunto da carta do leitor é um pedido de ajuda, na verdade, tem um R a mais aí, um pedido de ajuda para recuperar seu macaquinho, ok? Letra D. Quem é o público da carta de reivindicação? Os brasileiros, né? Também, certo? E os leitores da revista Tudo em Cima para a carta do leitor. A linguagem da primeira carta, aquela para o IBAMA, para o diretor, né? Formal. E a linguagem da carta do leitor, informal. Reivindicação formal, leitor informal, certo? Temos mais perguntinhas agora, vamos lá? Segunda questão. Selecione na carta de leitor palavras, expressões e construções que exemplificam o gênero informal da linguagem. Coloquem aquilo que vocês lembrarem, tá? Vocês estão sem o texto. Coloquem as palavrinhas que vocês lembrarem, que exemplificam, então, essa questão do registro informal. E eram várias, né, as palavrinhas ou expressões. Lembrando que a carta do leitor foi essa que a Andréia acabou Acabei de ler, tá? Aquela que o Zé Augusto é o autor. Isso. Essa forma de escrever, a forma com que o Zé Augusto escreveu, ela é natural em situações do dia a dia? E a 4. Ao escrever dessa forma, podemos ser julgados como pessoas que não sabem escrever direito? Então, tudo ligado. Pega umas palavrinhas lá da carta do leitor, verifica se essa forma é uma forma do dia a dia, a gente pode utilizar isso em situações do dia a dia. E já pensem, se a gente escreve assim, a gente pode ser julgado como alguém que não sabe escrever corretamente? Vamos lá? 2 minutinhos.
Voltamos, Dani. Vamos lá, então. O Ricardo colocou para 2, vocês, com IS, tá? Tá. Para 3, ele colocou não. E a 4, ele respondeu sim. A Ana Luísa também mencionou vocês, não e sim. A Aline, fala meu nome. Pronto, Aline, falei. Colocou na 4. Não, pois não há jeito correto de se falar. Por favor. Pronto, Aline, falei. Temos, a maioria coloca não e sim, não e sim. Agora, eles não lembram muito das palavras. Nossa, gente, vocês usam tanto, hein, essas palavrinhas. Alguém falou macaquinho, Gabriel, macaquinho. Tá. E respondeu a 3 sim, a 4 sim também, Andréia. Então, vamos lá. Coloquem nas respostas, por favor. PPT, por favor. Obrigada. Isso. Ó, então, na questão 2. A forma abreviada dos verbos. Olha, o tô, o tavam, o tava, o vê, o pra, né, a preposição, a forma verbal fez, né, tudo se aproximando da forma como nós falamos, né? O uso do pronome pessoal do caso reto após o verbo, né? É crime caçar ele, né? Vi ele, peguei ele. O uso da expressão agente, comum para oralidade, mas na escrita precisamos preferir o nós, ok? Essa forma de escrever é natural em situações do dia a dia? Ela faz parte, sim, de situações do dia a dia, né? De situações informais, em que não há preocupação com as normas gramaticais. Então, essa é a linguagem coloquial, ok? E a 4. Ao escrever dessa forma, podemos ser julgados como pessoas que não sabem escrever direito? Isso é muito importante, né? Que a gente se atente. Até uma aluninha colocou que não existe forma correta de escrever, né? De falar ou escrever. Então, vamos lá, ó. É muito importante que fiquemos atentos às situações de comunicação e assim possamos adequar o modo de falar e de escrever de acordo com as condições de produção. Então, quem fala, para quê e onde. Precisamos estar cientes dos papéis sociais, dos interlocutores e considerar as variações da língua. Então, eu estou considerando as variações da língua, mas nós precisamos tomar cuidado, né? De novo, com os papéis que nós exercemos, né? Para que a gente não passe por isso, né? Por exemplo, na aula de língua portuguesa, na hora da prova, se você cometer lá os deslizes, a professora vai acabar te corrigindo, que é o nosso papel. Então, precisa tomar cuidado com isso, né? Mas é o modo também como eu vou corrigir, né? O modo como você vai corrigir o outro, né? Dar uma dica, olha, não fala dessa maneira nessa situação, que não pega bem. Lembro, nós fizemos uma aula também há uns dias, que era as palavras vestem. Então, a palavra é como a roupa. Sim, né? exatamente. Para cada situação, você utiliza um tipo de roupa diferente. Vamos prestar atenção nisso, hein? Para refletir, ao analisar a forma como o Zé Augusto escreveu, você diria que ele é ainda uma criança ou que ele não sabe escrever, né? É para refletir, né? Eu coloquei isso para refletir, porque possivelmente alguns, ou talvez a maioria, hein, dirão que ele não sabe escrever. Agora, nós temos algumas hipóteses aí. A revista pode ter publicado a carta da forma como ele escreveu, para que emocionasse quem fosse ler, certo? Essa pode ser uma intenção. Sim, dependendo talvez da idade, de onde ele mora, Sim. né, Andréia? Ou a forma que ele escreveu para comover, mesmo se aproximando do leitor, né? Macaquinho, jeitinho, até algumas palavras no diminutivo. Sim, isso demonstra a linguagem da criança, Sim. né? De usar tudo no inho. Inclusive, quando a gente usa Achar alguma fofinho. coisa, a gente usa alguma coisa no inho aqui, a gente vê que vocês reclamam depois, pensa que a gente é criança. Mas a gente não faz isso pensando nisso, a gente faz isso com carinho, tá? É diferente. Então, vamos lá. Pensem aí nisso tudo. Volta só um pouquinho no anterior. Vai ficar outro ainda. Não tinha isso, cuidado com o preconceito linguístico. Depois vocês leiam, voltem o vídeo, tá? Assistam novamente. Vamos lá, rapidinho. Para cá já. Para a proposta. Procurem saber quem é o tal Miguelin, que é feita referência a ele, ok? Que é de um conto Campo Geral do escritor Guimarães Rosa. Peçam ajuda para o prof de vocês, ok? Vamos terminar por aqui. Vai falar da hashtag?
Hashtag eu no CMSP, para vocês compartilharem aí o que vocês acharam, as atividades de vocês, O ok? que vocês têm feito, né? Todas as atividades, desde a primeira lá até aqui, compartilha com a gente, tá bom, pessoal? E é isso, né, Deia? Beijo. Beijo, muito obrigada. Boa aula aí.